pastor Josué, ele estava aqui compartilhando sobre a vida do Christian, e me alegra muito, não é? Porque começar é algo muito importante, mas você continuar é mais importante ainda, né? E manter a chama do primeiro amor, esse que é o grande desafio para todos nós que conhecemos a Cristo, não é? Então eu gosto de encontrar alguém que é uma pessoa que tem uma vivência espiritual e a cada dia que passa ela tem uma alegria renovada no seu coração, não é? Aliás, deixa eu testemunhar aqui para você. Uma das coisas que mais eu admirava no meu pai e que me fazia saber que eu podia seguir o caminho e verdadeiramente ficar firmado na igreja, era ver a alegria do meu pai. O meu pai partiu para a glória, naquele acidente que os irmãos conhecem o testemunho, aos 82 anos de idade. E ele era como uma criança quando falava de Jesus. A alegria dele de servir, nunca vi no meu pai um lamento por um dia ter servido a igreja, por ter trabalhado no ministério, por ter sido traído, pelas pessoas terem abandonado. Eu nunca vi. E tudo isso aconteceu com meu pai, né? Eu me recordo que eu era muito garoto, e muito garoto mesmo, né? E meu pai acordava, nós escutávamos uma rádio, que eu não consigo me recordar o nome agora, mas era uma rádio AM. Tinha rádio AM e tinha rádio FM, né, para os mais novos aí. Então, aquela rádio AM era às 5, 6 horas da manhã, era o horário que tinha, as únicas rádios que tinham programas evangélicos era esse horário. É no horário das madrugadas na rádio AM. Hoje em dia acho que nem tem mais rádio AM praticamente, né? Tem ainda? Eu é que não escuto mais rádio, né? Mas nós acordávamos de manhã, muito cedinho para ir para a escola, e estava passando o rádio, passando lá no... E tinha um dia da semana, que era o dia que passava a programação do rádio da sede da igreja onde meu pai fazia parte. O missionário Gregório e o missionário Geraldo. Então, era 15 minutos, 20 minutos, tal, e tinha que ir lá para a rádio. Era de madrugada, desenho lá para a rádio, e aí todo mundo ficava escutando para saber o que o missionário ia falar naquilo lá, todo mundo querendo, lá, o missionário está na rádio, o missionário está na rádio, e a gente escutando. E era um negócio, era uma bênção, né? Tinha que sintonizar lá, e pegou, então, na hora que pegou, tal, aquele radinho que parecia uma caixa de abelha, de tanto chiado e tal. E aí, era uma bênção. E aí, um dia, meu pai ficou sabendo que ele foi transferido de igreja pela rádio, né? Falou, e agora quem vai assumir o campo lá em Ferraz de Vasconcelos é o pastor fulano de tal e tal. E meu pai aqui em casa foi aquela polvorosa, né? Que era uma igreja... que era uma porta de garagem, né? Um negócio assim, absurdamente simples, e coisa, era uma igrejinha lá em Ferraz de Vasconcelos, e meu pai ficou sabendo que ele tinha sido transferido de igreja pela rádio. E em casa foi aquele auê, o senhor não é mais o pastor de lá, onde o senhor está agora, e tal, aquele negócio todo. E meu pai aquietou o coração e foi transferido, e foi um outro pastor para lá, e depois as coisas, a gente era garotinho, né? A gente era... menininho, aquelas coisas entravam no nosso ouvido assim, a gente ficava aquele olho para saber qual que era o próximo passo da história. A gente assistia aquela novela ao vivo, né? Tal, ficava assistindo, o que vai acontecer agora, tal. E meu pai, a vida seguiu, ele foi, avançou, e depois o missionário foi, pediu perdão para ele, se abraçaram, então aquelas coisas. Mas eu nunca vi nada, nenhum rancor no coração do meu pai. E meus irmãos, eu quero falar isso para o seu coração. O seu coração deve ser um coração puro, um coração limpo, um coração saudável, né? Porque essas coisas de você ficar guardando aquilo que o irmão fez, aquilo que a pessoa falou, aquilo que aconteceu, rapaz, a melhor definição que eu ouvi a respeito dessas coisas, da pessoa que guarda a mágoa, da pessoa que tem rancor, da pessoa que fica aí com um espírito de vingança, as pessoas que ficam doentes. A melhor definição que eu vi sobre isso, não me recordo a palavra original, mas ela disse assim, olha, é como a pessoa que come veneno esperando que o outro morra.
A melhor definição que eu vi foi essa. A pessoa que guarda rancor é o sujeito que toma veneno esperando que o outro morra. Porque você vai dormir, você acorda, você fica pensando naquela pessoa, você fica mentalizando, fica torcendo contra, fica esperando, é uma coisa terrível. Então, o nosso coração deve ser um coração limpo, um coração puro para perdoar. Se você ficar guardando essas coisas, eu oro para que Deus possa limpar a sua vida e você seja alegre, né? Que você possa frutificar, florescer na sua jornada cristã, e é isso que eu oro pela sua vida, em nome de Jesus, amém? Hoje eu vou ministrar uma palavra, e é uma palavra muito interessante, mas eu gostaria que você pudesse viajar comigo, em pouco tempo, sobre alguns aspectos desta mulher, não sobre a cura em si, mas eu queria que você pudesse observar alguns aspectos que podem falar conosco a respeito dessa história. Está no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 27. Também está no livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 18, e no livro de Lucas, no capítulo 8, fala sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar no seu vestido, ou em outra versão, nas suas vestes, ficarei curada. Ou, aqui diz, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Na versão que os irmãos estão colocando ali, diz que logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nos meus vestidos? Ou quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, aqueles que a gente conhece, né? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Posso ouvir amém, não? Meu irmão, que coisa maravilhosa, né? Que história linda é esta que se passa com aquela mulher que se aproxima de Jesus e toca na orla das suas vestes. Vamos conversar um pouquinho? Essa mulher, ela padecia deste mal, a Bíblia relata, embora não cite o nome dela, há 12 anos. Às vezes a gente fala 12 anos, como que, foi 12 anos. Não foram 12 anos. Foram um dia após o outro, até chegar à contagem de 12 anos. 12 anos para a vida de alguém pode parecer, foram 12 anos. Agora, quando somos nós que estamos passando pelo problema, às vezes um dia já é terrível demais. Essa que é a verdade. Quando é com o outro, a gente relativiza. Fala, ele passou um dia mal. Vai você passar o dia mal. Não é? Vai você sofrer aquilo que o outro está sofrendo. Então, é quando a gente está na pele, quando a gente vai passar por aquela situação, seja uma cirurgia, seja um exame, seja uma determinada situação, nós é que sabemos a dificuldade que a gente pode enfrentar e como é muitas vezes demorado, ainda que seja pequeno aquele período, demorado aquele processo de dor. Eu recordo o ano passado, quando eu fui fazer o exame de cateterismo. Rapaz,
eu me borrava todo, parecia que eu tinha tomado laxante, porque eu me borrava pelas calças, né? Mas aí eu encontrei um rapaz que estava sentado na cama do lado, e ele falou assim para mim, pô, é o meu cesto. Olhei para ele e falei, rapaz, e ele dava risada, e ele contava, e ele era todo daquele jeito, eu falei, puxa vida, isso que é experiência, hein? Isso que é coisa. E ele ali tranquilo e tal, e eu me encolhia, rapaz, que parecia, bem, era um negócio terrível. Você, meu amigo doutor, que está acostumado a ver o povo sofrer e dar risada muitas vezes, não sabe como é que a gente se sente ali, né? E eles põem aquela roupinha que a gente fica quase pelado, eu tentando me encolher do lado e me encolher do outro, ali me escondendo e tal, mas não tinha jeito. Vinha aquelas moças e puxavam e abraçavam, e era um negócio terrível. Que situação é aquela? Vexatória para mim, sofrendo demais. E como me alegrou, quando na porta do hospital apareceu o meu irmão Josué e o meu irmão Rubinho, orando por mim, encorajando para aquele momento terrível que eu ia passar, mas eles ficaram lá fora e eu entrei sozinho, e a hora que eu entrei, só eu que sei o que eu passei naquele lugar. Eu estava terrível ali. Como foi bom uma palavra, como foi bom a oração. Passou, hoje eu faço piada, hoje eu brinco, mas vai você fazer piada naquele dia que eu estava lá na porta do hospital, lá, não é? O medo, a preocupação, o terror, e é uma coisa delicada. Então, quando a gente está passando por um problema, nós sabemos as lutas que nós estamos passando, e talvez, em alguma medida, você está passando por alguma situação. Mas olha só, essa mulher já fazia 12 anos que ela estava passando por esse problema. Vamos pensar bem, não tinha Albert Einstein naquela época. Não tinha um hospital com os melhores recursos, equipamentos, não tinha toda a estrutura que nós conhecemos hoje. E pior do que isso, aquela mulher vivia num lugar onde a cultura era uma cultura que colocava ela numa condição muito destacada. Ela era tida como uma mulher imunda, porque já era assim as mulheres tratadas na época do seu ciclo. Lá no livro de Levíticos, no capítulo 15, versículo 25, fala que as mulheres, nessa situação, elas viviam em condição de estar separadas. Durante aquele tempo, até os homens que tocavam naquela mulher, eles tinham que ficar o dia inteiro isolado, não é? E aonde ela se sentasse, tinha que ser um lugar que ninguém mais sentasse. Há alguns casos, há relatos de estudos que mostram que as mulheres, muitas vezes passando por aqueles dias, elas tinham que se afastar das suas casas e passar o dia no deserto. Passar o dia afastado. Era assim que muitas vezes se resolvia, né? Porque não tinham os cuidados que se tem hoje. Agora você imagine, isso era uma situação em que o ciclo às vezes demorava 7 dias. Agora você imagine uma mulher com 12 anos. Aquilo não era um segredo. Aquilo não estava mantido dentro da casa dela. A Bíblia relata que ela procurou muitos médicos e indo de mal a pior. Para ela procurar vários médicos, é sinal de que ela tinha que abrir aquela situação para outras pessoas. Você conhece algum médico que pode me ajudar? E estava gastando todos os seus recursos, sinal também que ela tinha dinheiro. E o dinheiro não era a solução da vida dela. O dinheiro não era a resposta para aquilo que ela queria, porque ela estava gastando tudo o que ela tinha. E ela não encontrava a solução. E aquela mulher vivia numa situação desesperadora. E olhe bem, ela ouve falar de Jesus, assim como o Christian estava relatando aqui hoje. Talvez pessoas tivessem criticado o Christian, pessoas tivessem acompanhado a vida dele e falaram assim, esse cara é um malucão, esse cara não tem jeito, né? A vida dele está aí largada ao relento. Até um dia em que ele, ouvindo por algum motivo, por alguém, por alguma situação, ele ouviu falar de Jesus. Se não tivesse ouvido falar, jamais teria entrado na igreja. Mas ele observando, vendo uma coisa, vendo a outra, vendo a situação em que ele se encontrava, as coisas estavam indo de mal a pior, de tal maneira que o relato, ele fala assim, poxa, quer saber de uma coisa? Se acabar, acabou. E essa mulher aqui, ela também vivia numa situação desesperadora. Ela poderia ter sido condenada por ter tocado no homem, por ela ter entrado no meio de uma multidão na condição em que ela se encontrava.
Quantas pessoas talvez ela teve que tirar do caminho para poder chegar até Jesus? Aquelas pessoas que estavam no caminho não tinham conhecimento, ou não tinham condição, ou não tiveram percepção da situação em que ela se encontrava. Mas se ela toca em alguém ali, alguém percebe, mas você não é aquela mulher que deveria estar isolada, como talvez ela tivesse sido recebida. E aquela mulher, ela foi uma mulher muito corajosa, diga essa palavra, corajosa. Meu irmão, eu vou te contar, porque é isso que eu gostaria de ministrar esta noite. Não apenas a cura de um fluxo de sangue, porque Jesus, ele operou muitos milagres, continua operando, mas o que é que levou aquela mulher a alcançar essa vitória tão extraordinária? Primeiro, ela ouviu falar de Jesus. Meus irmãos, ninguém, como é que a Bíblia diz, como crerão se não há quem fale? Então, esta é uma questão chave para a igreja. Nós precisamos falar de Jesus. Posso ouvir um amém? Não? É papel da igreja falar de Jesus. O que vai acontecer, meu amigo, não é responsabilidade sua. O que você tem que fazer? Você tem que falar de Jesus. Eu tenho para mim uma frase que eu costumo dizer quando as pessoas começam a falar muito de outras pessoas, eu tenho uma frase comigo: se é para falar de alguém, vamos falar de Jesus. Se é para falar do vizinho, se é para falar da sogra, se é para falar de alguém, vamos falar de Jesus. Fala de Jesus. Falou de Jesus, não tem erro. Fala de Jesus. Ai, pastor, eu não sei falar, escreve. Ah, não sabe falar? Escreve. Tem um rapaz aí que a história conta, e eu já fui muitas vezes viajando para Goiás. Tinha um rapaz que ele foi alcançado por Jesus, e ele é uma pessoa que ele não tinha condições de falar, ele não sabia falar. Tem essa história, a história está na internet, depois você procura. Então, daqui até Goiás, em todo o trajeto que a gente ia fazendo, em todas as árvores tinha uma placa lá, um pedaço de papelão, com algum versículo bíblico com o nome de Jesus. Esse cara que foi alcançado por Jesus, ele durante todo o trajeto que você tem lá para Goiás, em todas as árvores e poste, não sei de onde, tem um pedaço de papel, um pedaço de madeira, alguma coisa, e ali aquele cara escreve alguma coisa sobre Jesus. Você vai daqui até lá, eu já fiz essa viagem muitas vezes, muito interessante, tem alguma coisa anunciando Jesus. É a rede social dele. É a maneira como ele encontrou para falar de Jesus. Se você entrar no prédio de Josué, lá antes da porta, antes de você entrar, desceu do elevador, tem um hallzinho, está lá um versículo bíblico. Agora, tem gente que você conhece, é cristão. Ele escreve muita coisa, mas nunca escreve sobre Jesus. O sol é lindo, a noite é maravilhosa, como as flores são belas. Meu irmão, a melhor poesia que tem são os livros de Salmos. A palavra de Jesus é a palavra de Deus, que diz a Bíblia, a minha palavra não voltará vazia. É a palavra de Deus. Não fique escrevendo poesia, não fique escrevendo frases de filósofos, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que liberta. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. É a palavra de Jesus que você tem que falar, é a palavra de Jesus que tem que estar na sua boca, é a palavra de Jesus que tem que estar no seu WhatsApp, no seu status, no seu Facebook, no seu Instagram, é a palavra de Jesus que tem que fazer parte da sua vida. As pessoas que te conhecerem, ninguém que passe pela sua vida pode passar sem que tenha conhecimento que você foi alcançado pela palavra e pela transformação de Jesus na sua vida. Ninguém. Nós temos que falar de Jesus, é obrigação. É o primeiro passo de todo aquele que quer ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Acessou a rede social, acessou o seu celular, acessou aonde a pessoa entrar, entrou no seu carro, entrou no seu escritório, entrou na sua casa, entrou em algum lugar, tem que ter o nome de Jesus para que a pessoa saiba que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. É o primeiro passo. O mundo clama hoje por pessoas que tenham coragem
de falar o nome de Jesus. E aí estou sendo muito claro, hein? Tem pessoas que falam o nome de Deus, mas não falam o nome de Jesus. E nós temos que falar o nome que está estabelecido sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Guarde isso. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. É o primeiro passo para a vitória. Nós estamos no culto da vitória. O primeiro passo para a vitória, eu não sou aqui coach, eu não sou treinador de mente, eu não vou fazer mentoria para você, eu vou falar de Jesus para você que mudou e salvou a minha vida. Aqui nós estamos na casa de Deus, nós estamos no lugar de oração, aqui nós podemos até dar conselho, mas o melhor conselho que eu digo para você, leia a Bíblia e viva de acordo com a palavra do Senhor, que você vai alcançar a vitória. A Bíblia é um livro completo, é um livro perfeito, é o livro da sabedoria, é o livro do Criador, é o manual do fabricante, é a bússola do viajante, é a certeza da nossa vitória. Então é a Bíblia que nós precisamos tomar posse dela. Né? Gosto quando a irmã Ana pergunta para ela, tem alguma palavra para hoje, irmã Ana? Sim, eu tenho uma palavra. E ela está orando e está falando aquele versículo. Daqui a pouco ela olha, lê, pronto, a palavra está entrando no coração dela e como alguma coisa que vai tomando posse, vai transformando, trazendo resposta, é a palavra de Deus. Primeira coisa, para nós alcançarmos a vitória, é ouvirmos e falarmos do Senhor Jesus. Segundo, aquela mulher, ela ouve falar de Jesus, mas ela toma posse. Meu irmão, uma coisa é você acreditar, outra coisa é você confiar. Uma coisa é você acreditar, outra coisa é você confiar. Qual é a diferença? Vou citar um exemplo que é a melhor coisa que você vai entender. Tinha um maluco que amarrou uma corda num poste e amarrou a corda no poste lá em cima, no outro poste, num prédio de 27 andares, e ele pegou a bicicleta dele, uma bicicleta assim com uma rodinha diferente, e chamou um amigo dele e falou assim, vem cá, você acredita que eu posso passar pedalando nessa bicicleta daqui até o outro prédio? Ele falou, que isso, cara? Você está louco? Ele falou, não, eu já fiz isso aqui a 1 metro, eu passo aqui em cima também. Ele falou, não, você está louco, não faz isso não. Não, eu passo. Eu falei, você não acredita? Eu falei, não, eu não acredito, não. Ele falou, então eu vou te mostrar. Aí ele pegou a bicicleta, atravessou, ele falou, não faça isso. Ele pegou, atravessou, foi até o outro lado, chegou do outro lado. Tal. Você acredita que eu posso voltar? Eu falei, faz isso não, rapaz. Você já deu sorte que você chegou aí, não faça um negócio desse não. Fica quieto aí, não volta não. Ele falou, eu volto, você não acredita? Eu falei, não, rapaz, não faz isso não. Ele pegou a bicicleta, voltou e pedalou e voltou para o lugar do cara. Você viu? Você acredita que eu posso ir do outro lado? Ele falou, eu acredito, mas não faz isso não. Não, eu vou. Você não acredita? Acredito. Aí ele pegou e foi até o outro lado. Você acredita que eu posso voltar? Acredito. Mas fica aí. Ele falou, não, eu volto. Ele falou, você acredita que eu posso ir de novo até lá e voltar? Ele falou assim, não, eu acredito, você já foi 2 vezes, já fez isso outras vezes, eu acredito. Ele falou assim, então entra na minha garupa. Uma coisa é você acreditar, outra coisa é você confiar. Aquela mulher não apenas acreditou que Jesus podia fazer milagre. Ela não acreditou apenas que Jesus tinha poder para fazer as coisas. Ela confiou que Jesus poderia fazer na vida dela. Ela rompeu aquele estado de coisas e ela falou assim, eu vou até lá. Meu irmão, muitas vezes nós acreditamos na vida eterna, acreditamos que Jesus veio, acreditamos que Ele morreu, acreditamos que Ele ressuscitou, acreditamos que Ele vai voltar, mas nós não confiamos a nossa vida naquilo que nós cremos. Nós não vivemos de acordo com aquilo que o nosso coração, de que a nossa fé declara. Aquela mulher, ela demonstrou que a fé dela era uma fé que rompia o mundo da teoria e ia no mundo da prática. Ela foi tomar posse da vitória. Alguém já disse que não importa aquilo que você tem, até que você saiba que você tem.
Uma pessoa pode estar com um bilhete premiado. Enquanto ela não sabe que aquele bilhete foi premiado, ela continua mendigando pão. Uma pessoa pode ser herdeira de uma grande fortuna. Enquanto ela não tem conhecimento ou foi tomar posse daquela fortuna, é um bendito miserável andando para cima e para baixo como eu e como você. Mas é o dia em que nós tomamos posse daquilo que Deus tem reservado para nós, que a nossa vida pode mudar. Como você vive? Como que você acorda? Como você se posiciona diante das dificuldades? Como que você se resolve diante dos dilemas da vida? Aquela mulher corajosamente saiu da sua casa, ficou sabendo que Jesus estava naquele lugar e ela falou assim: eu vou até lá. Uma outra coisa que me chama a atenção nessa mulher é que ela foi sozinha. Ela foi sozinha. Não diz que ela arrastou a sua família, não diz que ela foi pedir favor para alguém, não diz que ela foi pedir ajuda para os médicos, ela foi sozinha. Uma mulher, naquelas condições, 12 anos, sangrando, muito provavelmente fraca, desesperançada, cheia de problemas, cheia de lágrimas, cheia de dores, cheia de preconceito. Aquela mulher tinha muita virtude, ela sabia da sua condição, ela não vai gritando, ela vai mansamente, humilde, ela não vai pela frente, ela vai por trás, ela não se agarra aos pés de Jesus, ela não se joga, ela não queria complicar a vida de Jesus, ela não queria ser exposta, aquela mulher já tinha sido humilhada durante muito tempo. O modo como nós nos aproximamos de Jesus pode dizer muito a maneira como nós vamos nos sair da presença dEle. Escute isso. Há muitas pessoas que não sabem como se aproximar de Jesus. Quando eu vejo essa história, eu vejo que aquela mulher, humildemente, ela tocou as orlas de Jesus. Ela não tocou em Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus. Tem muita gente que não se encontra com Jesus, tem muita gente que dá esbarrão em Jesus. Cuidado com o vara espiritual que você pode ganhar falta. Tem muita gente que tropeça, chuta, espanca, quer bater em Jesus, é cheia de moral, é cheia de direitos, é cheia de prerrogativas, né? Pessoas que são muito imponentes, pessoas são arrogantes, pessoas que não reconhecem o lugar delas e o lugar de Deus, não sabem que Jesus é aquele que estava com Deus na criação de todas as coisas, e por sua espontânea vontade, Ele se esvaziou da sua glória e veio tomar parte conosco, se tornou um pouco menor do que os anjos, diz o livro de Hebreus, a fim de que pudesse ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aquela mulher humildemente foi e tocou nas orlas de Jesus. Isso é uma atitude de coragem, uma atitude de fé. Sabe de uma coisa? Você pode não perceber. E Christian, quando você entrou por essa igreja, há cerca de 1 ano, você deu um passo para se encontrar com Jesus. E quando nós demos um passo para se encontrar com Ele, nós descobrimos que Ele percorreu a eternidade para se encontrar conosco. Nós damos um passo, mas Ele percorreu toda a eternidade para poder vir nos alcançar. O Senhor Deus te conhece. Pode ser que eu não saiba, como aqueles discípulos não sabiam, não percebiam a dor daquela mulher, mas Jesus sabia. Alguém me tocou. Aqueles discípulos que somos nós nos dias de hoje, insensíveis, nós não, como aquela mulher, como aqueles discípulos, nós talvez muitas vezes hoje não conseguimos perceber a dor de alguém que está ao nosso lado, as lágrimas ocultas que alguém está trazendo perto de nós. Como muitas vezes corta o meu coração quando alguém entra e sai da igreja. Eu pergunto: alguém falou com aquela pessoa? Ai, pastor, ela saiu tão rápido. Ah, pastor, eu não percebi. A insensibilidade da igreja me chama muita atenção.
há um tempo atrás, eu fiquei muito triste, mas muito triste. Eu estava viajando e eu fui falar de Jesus para uma pessoa na orla da praia. E falei para aquela pessoa, ministrei para ela sobre Jesus. E eu falei para ela, você vai procurar uma pessoa nesta igreja que eu conheço, você vai falar aqui, você vai falar que eu falei, passei todos os dados para aquela pessoa. E aquela pessoa foi no dia seguinte, pessoa que tinha as vestes que não eram as mais apresentáveis, mas ele tomou uma decisão sincera por Jesus. Eu mandei que aquela pessoa pudesse ir lá no outro lugar, na igreja onde eu conhecia um amigo meu, e falei, vai, procura essa pessoa. E ela falou assim, eu vou procurá-lo. E quando eu fiquei sabendo e perguntei para esse meu amigo, eu falei assim, uma pessoa foi te procurar aí na igreja. Você tomou conhecimento? Ele falou, pastor, eu não tomei conhecimento, mas eu vou procurar saber. E ele foi procurar e foi conversar com o porteiro da igreja. O porteiro da igreja viu as vestes daquela pessoa. E relatou para esse meu amigo que dispensou aquela pessoa. E isso me entristeceu profundamente, porque aquela pessoa não teve noção ou discernimento do valor de uma vida. O Senhor Jesus, ele disse, alguém me tocou. Os discípulos insensíveis, mas só faltaram xingar Jesus. O senhor está passando mal? O sol está te afetando? Não está vendo a multidão que está te apertando, que a gente mal consegue se mexer? O senhor não está percebendo? Está todo mundo te empurrando. Por que o senhor fala, alguém te tocou? Porque faltava sensibilidade espiritual para aquela pessoa compreender que Jesus está falando de algo mais profundo do que eles eram capazes de entender. O Senhor Jesus, ele disse, eu estou dizendo que alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. O Senhor Jesus sabia que o poder tinha saído da parte dele para produzir efeito. Meu irmão, me chama a atenção algumas coisas. Talvez houvesse mais pessoas doentes naquele lugar. Talvez mais pessoas enfermas, talvez mais pessoas endemoniadas, talvez pessoas com mais problemas, com mais crises, talvez tivessem tocado ou empurrado em Jesus. Mas aquela mulher e a atitude dela e o coração dela fizeram com que a virtude fosse direcionada para a cura e para a restauração da sua saúde. Aquela mulher, ele olhava ao redor para ver o que se fizera no versículo 32, então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aquela mulher, esta mulher, ela é digna de muitos elogios. Para se aproximar de Jesus, ela se prostrou diante dele e disse a ele toda a verdade. E eu quero dizer uma coisa para você, para poder caminhar e encerrar. O seu corpo fala muito do que tem na sua alma. Você guardou, né? O seu corpo fala muito do que tem na sua alma. Tem um livro que diz o corpo fala. E se você olhar na Bíblia, o corpo, ele relata muito de como anda o coração. Pessoas que não se ajoelham, pessoas que não se dobram, pessoas que são indiferentes ao momento de adoração e de louvor, pessoas que não conseguem aplaudir, pessoas que não conseguem cantar, pessoas preguiçosas. O corpo fala muito. O corpo fala muito de como anda o coração. Você pode observar na Bíblia que todas as vezes que a Bíblia fala de adoração, ela nunca fala de que alguém adorou a Deus em pé. Pode procurar.
Todas as vezes que a Bíblia fala de adoração, adoração implica alguém em se prostrar perante o Senhor. E tem pessoas que têm dificuldade de dobrar os seus joelhos. A Bíblia fala que, inclusive, os judeus eram pessoas que tinham dura cervical. Eram pessoas de dura cerviz, apontando um corpo que era um corpo que não se curvava perante as coisas. O corpo, ele obedece ordens. Você dá ordem para o seu corpo, levanta. Você dá ordem para o seu corpo, vai dormir. Você dá ordem para o seu corpo, vamos comer. Você dá ordem para o seu corpo, fecha os olhos. Você dá ordem para o seu corpo. E você precisa aprender a dar ordens espirituais para o seu corpo. Posso ouvir amém? Não. O seu corpo precisa aprender a cultuar a Deus. Quem é que falou que é você que manda? Você está cansado? Pois você vai para a igreja assim mesmo. Quem falou que você é quem manda? Você vai dormir depois. Você está com fome? Você vai comer depois. Por esta razão é que nós jejuamos. Por que você jejua com o corpo se o propósito é espiritual? Porque você dá ordem ao seu corpo que existem coisas maiores do que ele satisfazer a sua própria vontade. Aquela mulher se prostrou perante o Senhor. Agora você imagina, para eu aqui finalizar com você, uma mulher que vivia discriminada, uma mulher que estava gastando todos os seus recursos, uma mulher que não podia tocar em alguém, uma mulher que não podia se relacionar com ninguém, uma mulher que estava ao relento, abandonada, segregada socialmente. Agora o Senhor Jesus olha para aquela mulher, talvez ela esperando alguma reprimenda, talvez aqueles homens com olhares furiosos, talvez aqueles homens com vontade de vingança, talvez aqueles homens com sede de justiça. O Senhor Jesus olha para ela e usa a palavra mais doce que alguém poderia usar para ela, filha. O Senhor Jesus chama aquela mulher de filha. Filha, a tua fé te salvou. Vai e seja curada, vai-te em paz. Você pode se colocar de pé nesta noite? Esta mulher é um exemplo de vitoriosa, é um exemplo de uma mulher que não desistiu dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, é uma mulher que soube depositar sua confiança em Deus, é uma mulher que verdadeiramente pôde viver uma nova história, porque ela não desistiu de lutar e foi encontrar a resposta naquele que podia não apenas conhecer, mas resolver os seus problemas. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas o Deus que nós conhecemos e o Jesus que nós pregamos, Ele declarou que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Deus em que não há sombra de variação. Aquela mulher procurou respostas dos médicos, aquela mulher foi nos melhores lugares, mas o médico dos médicos é o nosso Senhor e Salvador. É aquele que pode verdadeiramente trazer vitória para as suas lutas, paz para as suas guerras e verdadeiramente alegria para as suas dores, para o seu sofrimento, para as suas tristezas. Põe a mão no seu coração. Por acaso tem algum problema grandiosamente difícil para o Senhor nosso Deus? Por acaso tem alguma coisa que é impossível ao agir do nosso Pai? Senhor Deus, este lugar que nos encontramos é chamado casa de oração. Senhor, eu sou tão pobre, tão limitado e falho, Pai. Senhor Deus, eu não sei